A verdade é que não te contaram sobre o grande dilúvio de Noé. Um enorme reservatório de água foi descoberto nas profundezas do núcleo da Terra. Estima-se que o novo oceano tenha 3 vezes o volume de todos os oceanos que já conhecemos em nosso planeta. A descoberta pode ajudar a explicar de onde os nossos mares vieram e também explicam as águas do dilúvio bíblico. A água é escondida dentro de uma rocha azul chamada Ringwoodite, que fica 700 quilômetros abaixo da superfície terrestre, no manto, uma camada quente entre a superfície e o núcleo da Terra. O tamanho do reservatório traz novas possibilidades sobre a origem da água na Terra. Alguns geólogos pensam que a água do nosso planeta chegou por meio de cometas de gelo, quando eles caíram por aqui. A nova descoberta, entretanto, reforça uma ideia alternativa de que nossos oceanos foram escorrendo para fora do interior da Terra primitiva gradativamente. A Bíblia já diz isso há muito tempo. Em Gênesis 1:6, ela diz: "Então Deus disse que haja um espaço de grande extensão entre as águas, e haja uma divisão entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi feito." Expansão essa que seria uma boa evidência de que a água da terra veio de dentro, pois a água, escondida também, pode agir como um amortecedor para os oceanos da superfície, explicando a razão por que eles têm permanecido do mesmo tamanho durante milhões e milhões de anos. 2 Pedro 3, 5 e 6 diz: "Pois eles propositalmente ignoram este fato. Há muito tempo havia céus e uma terra situada firmemente fora da água, e no meio da água pela vontade da palavra de Deus. E por meio dessas coisas, o mundo daquele tempo sofreu destruição ao ser inundado pela água." Uma pesquisa feita pelo geofísico Steve Jacobsen e pelo sismólogo Brandon Chimandit, da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, aponta que o interior do manto da Terra é um gigantesco reservatório de água. A evidência sugere que as moléculas de água ficam presas dentro dos minerais que compõem o manto da Terra, nas profundezas da superfície terrestre, e quando há atividades geológicas das placas tectônicas, a água gradualmente emerge. Acho que finalmente estamos vendo evidências do ciclo completo da água na Terra, o que pode ajudar a explicar a grande quantidade de água líquida na superfície do nosso planeta. Os cientistas têm procurado por essa falta de água profunda há décadas, comenta Jacobsen. Os pesquisadores lembram que não se trata de um reservatório no sentido convencional. Não há um vasto oceano flutuante debaixo da superfície do planeta, como nas obras do escritor francês Jules Verne, com várias paisagens naturais e dinossauros caminhando tranquilamente no centro da Terra. Em vez disso, a água se encontra presa dentro da estrutura de minerais encontradas nas rochas que compõem um manto. Por incrível que pareça,
Apenas 1% desse material das profundezas da Terra pode conter 3 vezes a quantidade de água existente em nossos oceanos. A tese foi postulada pela primeira vez quando um mineral chamado ringwoodita foi descoberto no Brasil, sendo resultado de uma erupção vulcânica ocorrida em um passado longínquo, provavelmente durante o dilúvio. Os cientistas acreditam que o mineral foi trazido à superfície de uma profundidade de cerca de 400 metros. No material, foi encontrada uma quantidade surpreendente de água presa no interior da rocha. Este mineral pode conter muita água sob o manto profundo. Para lhe dar uma ideia do quanto sabemos sobre o interior do nosso próprio planeta, essa amostra de ringwoodita é a única registrada na ciência a ter vindo de dentro da Terra. Em resumo, essa nova tese afirma que esse oceano subterrâneo pode ser até 3 vezes maior que todos os oceanos da superfície da Terra juntos. E é exatamente o que a Bíblia nos afirma há muito tempo. Sobre esse vasto oceano abaixo da Terra ser o causador do grande dilúvio global. Gênesis 7, 11 e 12 nos diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Aqui fala algo bem interessante quando diz as fontes do grande abismo. E que grande abismo seria esse? Sabemos que abismo se refere a algo que fica embaixo. Então, nesse caso, a água foi esguichada do manto da Terra para a atmosfera em velocidades supersônicas. E então choveu água, gelo e pedras do céu. Outra passagem interessante em Gênesis 7:11 é quando diz que se romperam todas as fontes do grande abismo. Assim fica claro que o dilúvio foi global, pois foi preciso toda a crosta terrestre se romper para que toda essa água subterrânea em altíssimas temperaturas fosse esmagada por grandes rochas de todo o planeta e assim sendo esguichadas, causando chuvas torrenciais. Tudo indica que a chuva foi de forma espontânea, sem nenhuma previsão de chuva, como um templo nublado, indicando fortes temporais. Noé passou décadas pregando a palavra de Deus e advertindo as pessoas sobre o dilúvio, mas todos acharam que ele era louco, até porque a geração antediluviana, até então, não conheciam a chuva como conhecemos hoje em dia, pois em Gênesis 2:6 nos fala: um vapor, porém subia da terra e regava toda a face da terra. As chuvas do período antediluviano não vinham de cima para baixo, e sim de baixo para cima, e depois retornavam para baixo, o que é ao contrário do que conhecemos hoje. Sabemos que o vapor é o estado gasoso da água, quando a mesma alcança grandes temperaturas, e esse vapor que subia e regava toda a terra vinham de lençóis d'água, devido à terra ser nova naqueles dias. Então erupções vulcânicas e tremores ocorriam com frequência, e assim superaqueciam as águas abaixo da terra. Pela primeira vez, geólogos norte-americanos conseguiram extrair amostras de rochas de quase 3 quilômetros de profundidade. Na falha de San Andreas, uma gigantesca fratura da crosta terrestre, com 1.300 quilômetros de extensão na Califórnia, nos Estados Unidos. A Terra foi rachada em placas de rochas, e essas placas ainda se movimentam até nos dias de hoje,
causando tsunamis e grandes terremotos. O livro de Jaither, um livro não canônico mencionado na Bíblia hebraica, menciona o dilúvio de Noé. Jaither 6:11. E naquele dia o Senhor fez tremer toda a terra, e o sol escureceu, e os fundamentos do mundo se enfureceram, e toda a terra se moveu violentamente. E os relâmpagos brilharam, e os trovões rugiram, e todas as fontes na terra foram despedaçadas, como antes não era conhecida dos habitantes. E Deus fez todo esse ato poderoso a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais mal na terra. Antes do dilúvio, a terra tinha um único continente, chamado de Pangeia. Pangeia era uma enorme massa de terra continental, banhada por um único oceano, que começou a se fragmentar há 230 milhões de anos e deu origem aos atuais continentes. Porém, como a Bíblia nos ensina, só havia um único oceano sobre a superfície da Terra e também uma única terra, e essa terra foi rachada em placas de rochas pelo poder de Deus e dividida, formando assim os 6 continentes que hoje conhecemos. A Bíblia nos mostra que a terra foi dividida em um único dia no dilúvio, e não fragmentada e dividida ao longo de milhões de anos, como explica a ciência moderna. Essas placas de rochas se movimentaram muito rapidamente durante o dilúvio. Até hoje, essas placas de rochas continuam se movimentando, só que com uma velocidade muito menor. E calculando essa velocidade nos dias atuais, os cientistas fizeram uma contagem de quanto tempo levaria para o continente se distanciar e calcularam uma estimativa de 230 milhões de anos para a separação do supercontinente Pangeia. A ciência não acredita no dilúvio bíblico de Noé, e por isso a teoria do supercontinente Pangeia se desfragmentar e se afastar aos poucos por 230 milhões de anos é mais aceitável do que o fato bíblico que Deus fez essa separação em um único dia, rompendo o abismo da terra e liberando chuvas torrenciais sobre toda a superfície terrestre. A teoria das hidroplacas é uma teoria de linha criacionista proposta pelo engenheiro mecânico norte-americano Walter Brown em 1980. Acredita-se que a terra pré-diluviana detinha uma massa de água que cercava a terra abaixo da crosta. Ela poderia ter mantido metade da água dos nossos oceanos de hoje. Essa água estava aparentemente mantida em câmaras contíguas, formando uma casca esférica fina. A casca estava possivelmente 10 milhas abaixo da superfície da Terra. A pressão aumentada sobre a água iniciou uma expansão da crosta. Essa expansão criou uma fenda microscópica que cresceu violentamente, cerca de 3 milhas por segundo. Essa fenda encontrou em partes mais fracas da crosta e se rompeu através delas. Essa fenda cercou o globo em cerca de 2 horas. A água que estava sendo pressionada por 10 milhas de rocha logo explodiu da fenda. Essa água foi lançada a quase 20 milhas na atmosfera. Isso criou chuvas fortes e até mesmo granizo extremo. Uma parte da água foi lançada bem em cima da estratosfera, criando cristais de gelo que caíram em certas áreas. Esses granizos extremos soterraram, asfixiaram e congelaram instantaneamente muitos animais. Isso inclui os mamutes congelados, da forma instantânea descobertos hoje. Essa fonte erodiam as rochas em ambos os lados da fenda, criando quantidades massivas de sedimento por todo o mundo. O sedimento soterrou muitos animais e plantas, estabelecendo o registro fóssil. A largura foi tão colossal que a rocha abaixo foi compelida para cima pela pressão e se tornou a dorsal
meso-oceânica. Então, as hidroplacas deslizaram para baixo e para longe da dorsal mesoatlântica, que se inclinava, uma vez que as placas de rochas, que avançavam gradualmente, alcançaram velocidades de cerca de 45 milhas por hora. Elas colidiram, comprimiram-se e se desdobraram. As placas de rochas que se dobraram para baixo se tornaram fossas oceânicas, e as que dobraram para cima se tornaram montanhas. Isso explica por que grandes cadeias de montanhas são o oposto de suas dorsais oceânicas. A teoria tenta reduzir os seguintes fenômenos aparentemente diferentes em uma única causa: a ruptura repentina de câmaras subterrâneas de água que estavam uma vez no interior da crosta da Terra. Foi a ruptura da crosta da Terra que causou a destruição e desfigurou toda a superfície do planeta Terra, em um evento descrito em Gênesis 7:11. Cerca de metade das águas agora nos oceanos estavam uma vez em câmaras interconectadas, cerca de 10 milhas abaixo da superfície da Terra, excluindo-se a estrutura sólida das câmaras interconectadas. A água subterrânea, contendo uma grande quantidade de sal e dióxido de carbono dissolvidos, teria aproximadamente uma casca fina, esférica, com cerca de 3/4 de uma milha de espessura. Acima da água subterrânea estava uma crosta de granizo. Abaixo da água estava uma camada de rocha basáltica. O cume do Monte Everest já esteve uma vez no fundo do mar, antes do dilúvio. O Monte Everest era apenas uma pequena cadeia de montanhas. Não existiam grandes montanhas no planeta, mas com a catástrofe do dilúvio, terremotos provocaram movimentos verticais. As montanhas subiram e as águas fluíram para os continentes. Durante o dilúvio, o Monte Everest ficou totalmente submerso, e devido ao peso das águas, ele tomou proporções muito maiores após o dilúvio. Também foram encontrados vestígios de algas fossilizadas no Monte Everest, o que reforça ainda mais que o mesmo já esteve submerso durante um dilúvio global. Naturalmente, o eixo longo de cada montanha curvada estava geralmente perpendicular ao seu movimento de hidroplaca, ou paralelo à parte dorsal meso-oceânica, da qual deslizou. Assim, as montanhas rochosas, os Apalaches e os Andes têm uma orientação norte-sul. Além disso, cerca de metade da água que está agora nos oceanos estava uma vez em câmaras interligadas cerca de 10 milhas abaixo da superfície da Terra, numa profundidade de 10 milhas. As temperaturas seriam muito altas. Estando em 10 milhas, as temperaturas seriam tão altas que, quando liberadas, as águas teriam fritado a Terra. Isso assume condições atuais no mundo pré-diluviano. É provável que os níveis atuais de calor no interior da Terra foram gerados pelos eventos do dilúvio. Além disso, a vaporização que ocorreria durante a erupção devido à descompressão a teria resfriado também. Consequentemente, a água não teria sido tão quente. Com base em alguns versos indiretos da Bíblia, muitos criacionistas entendem a existência de um dossel de vapor d'água que envolvia a terra até a primeira chuva cair durante o dilúvio. Gênesis 1:7 diz: Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima, ou seja, o dossel. Gênesis 7:11 afirma que as comportas do céu se romperam, confirmando-nos a ideia de uma manancial que estava anteriormente suspensa e reclusa, até que rompeu-se e precipitou toda a água armazenada de uma vez só. É sabido que a hipótese do dossel era usada antigamente para defender a ideia de que toda a água do dilúvio teria vindo dessa camada de vapor. Não é essa chuvinha
Hoje essa ideia já não se sustenta mais, e essa visão tornou-se dogma para muitos cristãos, especialmente devido ao fato de o dossel não suportar, em modelagens matemáticas, a quantidade de água necessária para se cobrir todo o globo com uma inundação. Fato é que a Bíblia realmente nos fornece indícios da existência de uma canopla de água, embora não mencione a sua dimensão. O fato de os animais chegarem a Noé, vindo de todas as regiões daquele único continente Pangeia, Gênesis 1, 9 e 10, também implica que eles não encontraram barreiras montanhosas intransponíveis, como os Himalaias, por exemplo, ou oceanos separando os continentes, já que um só existia. As rochas da Terra contêm tantos fósseis marinhos rasos que devemos imaginar vastos mares rasos naquela época, ao contrário da maioria dos oceanos profundos de hoje. And we're able to be very certain that there was a sea here, and these shells preserve evidence of that sea. So we would be underwater. If we had been here, how long ago? found shark's teeth in these limestones, so there would have been some dangerous animals, but it wouldn't have been any more dangerous probably than it is today to swim in such a shallow sea. Here we're definitely in the sea. Really unusual fossil here. Probably some of the biggest animals that swam in the sea are animals we call them cephalopods. They're related. They're the extinct relatives of. And this thing was a big nautiloid. It's only part of the shell. So this thing would have. Além disso, a julgar pelos números e tipos de plantas pantanosas e animais enterrados com dinossauros, a terra pré-diluviana deve ter tido grandes regiões tipo o Pantanal. No entanto, pelo menos algumas terras altas tinham solo, pois Gênesis 4 indica terrenos adequados para gado, provavelmente gramado e outras áreas, que forneceram metais preciosos e minerais. Porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo, e saía um rio do Éden para regar o jardim. Gênesis 2, 5, 6 e 10. Deus estabeleceu um sistema de irrigação subterrâneo em vez do atual superficial. As escrituras indicam que os rios existiam, mas devido a uma provável falta de atividade de tempestade, suas origens eram da névoa. A quantidade de água estimada para ter sido retirada do manto durante o dilúvio, que o volume da água antes do dilúvio pode ter sido cerca de 10% da água livre de hoje. Mais especificamente, 89% da água livre atualmente na superfície terrestre foi retirada do manto durante o dilúvio com as fontes do grande fundo. E 1% foi precipitado do dossel pré-diluviano. Essa quantidade de água teria sido suficiente para proporcionar ambientes de profundidade adequados para todas as criaturas pré-diluvianas do mar. Uma chave importante com relação à temperatura na Terra é o fato de que Adão e Eva foram criados, despidos, de acordo com a manifestação de Deus de que toda a criação era muito boa. Não poderia existir frio demasiado para fazê-los tremer, nem calor o bastante para fazê-los suar, mas sempre, em todo o ano, durante o dia e a noite, a temperatura deveria permanecer na zona de conforto para corpos não vestidos. Dessa forma, toda a superfície da Terra deveria permanecer na zona de conforto. O outro fato é de que a luz do Sol, a Lua e as estrelas brilhavam. Gênesis 1, 15 ao 17. Isso indica que as águas superiores estavam na forma de vapor, não gelo ou nuvens. O vapor de água, é claro, é invisível e, portanto, totalmente transparente. Sendo assim, capazes de fazer o Sol e as estrelas brilharem mais intensamente quando olhamos através desse vapor.
Outra evidência do grande dilúvio de Noé são as rochas dobradas. Rochas não se dobram sem quebrar. Portanto, rochas dobradas encontradas em muitos lugares devem ter sido moles quando se dobraram. Isso é facilmente explicado pela formação de montanhas, ocorrendo logo após as camadas sedimentares que foram depositadas por um dilúvio global. Não é normal as rochas se dobrarem. Elas normalmente partem-se porque são duras e quebradiças, mas em muitos locais encontramos sequências inteiras de estratos que foram dobrados sem se fraturarem, indicando que todas as camadas foram depositadas rapidamente e posteriormente dobradas enquanto ainda se encontravam molhadas e maleáveis, antes do endurecimento final. Mas em muitos locais encontramos estratos de sequências inteiras de rochas que foram dobradas sem quebrar, indicando que todas as camadas foram depositadas rapidamente. Essas rochas endureceram depois do dilúvio. Por exemplo, o Tate Pit Sandstone, no Grand Canyon, está dobrado num ângulo perfeito de 90 graus, sem qualquer evidência de quebra. No Grand Canyon, a grande inconformidade geológica acontece onde as camadas de rochas sedimentares estão por cima de rochas de base, que são até 1,3 mil milhões de anos mais antigas. O que terá acontecido durante esse período? A falta de erosão nessas lacunas sugerem que as camadas sedimentares foram depositadas rapidamente durante o dilúvio bíblico. As taxas médias de erosão atual são tão rápidas que toda a coluna geológica do cânion poderia ter sido erodida muitas vezes durante as supostas longas eras do passado geológico. No entanto, na lacuna de mais de 100 milhões de anos, só se observa uma erosão mínima, ou o contato às vezes parece liso, ou ele é até invisível. Cientistas descobriram plantas e insetos fossilizados de uma perspectiva evolucionista. Eles pertencem à parte de cima da coluna geológica, isso é, as camadas mais recentes. No entanto, essa formação está debaixo de rochas cambrianas, as quais supostamente têm mais de 400 milhões de anos. Então, por que fósseis de vidas mais complexas estão abaixo de fósseis considerados primitivos? Essas descobertas apoiam a versão bíblica da história da Terra, a partir da qual a coluna geológica seria uma consequência de catástrofes associadas a um dilúvio global. Não é surpresa alguma a ordem do registro fóssil, com criaturas marinhas abaixo das terrestres e criaturas mais ágeis, tal como aves, perto do topo. Com o dilúvio de Noé, os bilhões e bilhões de histórias da Terra desapareceram. Ao longo da costa leste da Austrália, estão excelentes exposições de jazidas de carvão entre as rochas de cobertura. A jazida Bully Cove está em uma lacuna de mais ou menos 5 milhões de anos. Esta lacuna se estende bem além de 90 mil quilômetros quadrados da região. É difícil imaginar como essa gigantesca jazida de carvão, ou a vegetação que a produziu, permaneceu ali intacta por 5 milhões de anos. As águas do dilúvio não enterraram apenas os animais, mas também toda a vegetação da terra pré-diluviana em um sepultamento rápido. As águas do dilúvio, com altas pressões e temperaturas envolvidas, formaram o carvão e o petróleo que temos hoje. Hoje em dia, é possível produzir o carvão sintético, que é idêntico ao original. Mas e o petróleo? É possível produzir petróleo de forma rápida? Segundo o evolucionismo, a origem do petróleo na Terra tem milhões de anos e aconteceu pela descomposições de fósseis que se transformaram em óleo. Todas as experiências recentes para criar petróleo sintético mostram que só foi possível criar petróleo sintético quando a água muito quente foi introduzida. Além disso, existem evidências de formações naturais de petróleo acontecendo agora. No Golfo da Califórnia,
Numa profundidade de 2.000 metros abaixo do nível da água, existe um depósito de sedimentos orgânicos. Abaixo desse depósito, a água superaquecida está sendo pressionada para cima. O petróleo está sendo formado pela liberação dos sedimentos orgânicos por essa água quente. Esse petróleo hidrotérmico não pode ser diferenciado do petróleo cru, retirados de poços perfurados. É provável que o dilúvio tenha sido essencial na produção das enormes reservas de petróleo por todo o Oriente Médio e outras partes do mundo. A vasta vegetação com as águas do dilúvio misturadas às águas superaquecidas poderiam formar petróleo na quantidade que vemos atualmente. O que aconteceu com os corpos do dilúvio? As águas afogaram todos os humanos, animais, plantas e principalmente os gigantes da época, os Néfilins, filhos dos anjos, uma prole de gigantes que povoavam a terra e se alimentavam dos próprios seres humanos e animais. Mas esse assunto sobre os gigantes ficará para um próximo vídeo. Porém, se salvaram aqueles que se refugiaram na arca de Noé. Depois que as águas se abaixaram, Noé desembarcou no Monte Ararat, na atual Turquia, e todos saíram da arca para multiplicar novamente. A história do dilúvio está narrada na Bíblia em 4 capítulos do Gênesis. A historicidade bíblica é fiável em toda a linha, desde a criação do homem a partir do pó do chão, passando pelo dilúvio de Noé, chegando na segunda vinda de Cristo Jesus. Mas não basta ler as evidências. A mensagem da salvação que se encontra na historicidade da Bíblia também é verdadeira. E Deus quer que aceitemos o dom da salvação que Ele gratuitamente nos oferece. As evidências são reais. Deus revelou-se através da sua palavra e da sua criação. Romanos 1:20. Como é que tu vais responder ao que Deus te diz? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.